nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente hoje Sim. É um prazer para nós estar aqui, né, no encerramento da nossa oitava semana, a oitava jornada da Mulher Espírita, da AG2 e AG4. Né? E nós já passamos por várias etapas. Cada centro que a gente visita é sempre um momento de alegria e de renovação para nós. Esta semana começou domingo com a visita de assistência social lá no abrigo em São Lourenço. E também foi muito gratificante. Os velhinhos tudo satisfeito. E tinha uma que dançou o período todinho com a gente, que a gente levou uma bandinha lá do Joana d'Arc. Então, a gente sempre procura começar com esse trabalho e desenvolver os temas durante a semana, né, de acordo com o tema central, que é... me fugiu, Soninha, o tema central é a relevância da educação espírita no processo evolutivo. É esse tema. Ela vai falar o tema de baixo. E a Rose vai falar, como a menina já falou ali, Jesus, o educador. Então, para dar início a essa comemoração, nós vamos pedir a Sônia para fazer a prece. Então, meus irmãos, oremos, mentalizemos Jesus nesse instante aqui conosco, nesta noite festiva, tão alegre, tão cheia de amor, e é isso que nós estamos precisando neste momento um pouco difícil do nosso planeta. Então, que todos nós, nesse instante, possamos emitir as mais puras vibrações para o planeta, para a humanidade e para este momento em que aqui nos encontramos, para a nossa querida irmã Rose, para que ela possa realizar um trabalho na paz e na harmonia, e todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair bem melhores do que entramos aqui nesta casa. Então, que Deus nos abençoe, paz e luz e equilíbrio para todos nós. Que assim seja. Gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Rose. Eu trabalho no NEAM, Núcleo Espírita Monteiro, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, lá de Olinda. Né? E é com muito prazer que a gente vem, é convidada para conversar, né, sobre essa doutrina maravilhosa. Ninguém sabe mais do que ninguém, né, gente? Mas quando a gente adentra, né, nessa doutrina maravilhosa e adquire o mínimo do conhecimento, né? Jesus já dizia que se a gente tiver o conhecimento do tamanho de um grão de mostarda, né, a gente já pode dizer para uma montanha, saia da frente, né? E o que é que ele queria dizer, saia da frente? Não é que a gente ia tirar a montanha com pá, com areia, com tudo, não. A montanha que ele se reportava já são as dificuldades, né? As vicissitudes. E a gente é como minha amiga falou aqui, estamos vivendo numa fase de transformação, num processo evolutivo, em que muitas dificuldades, muitas doenças estão surgindo, né? Tudo isso faz parte do processo evolutivo. A gente tem que entender, algumas pessoas que não é da doutrina, que não tem o conhecimento, aí costuma dizer assim, o mundo está piorando, as coisas estão piorando, bom era antigamente, né? Que antigamente era calma, antigamente não via falar de nada, né? Bom era antes, hoje é que está ruim, que a coisa está cada dia pior. Gente, isso é um ledo engano, né? A coisa está cada dia melhor. Entendeu? A coisa está cada dia evoluindo. O problema é que antes, no passado, não tinha internet, não tinha zap, né? Era que a notícia está acontecendo e você está lá batendo foto, né? Filmando, vendo tudo de imediato.
mas pessoas matavam em nome de Jesus, muito mais atrocidade, muito mais violência do que era hoje, do que é hoje. Entendeu? Então, não é que as coisas estão piorando, não. É porque hoje a gente está tendo mais acesso à informação. E o que é um pouco ruim? A informação negativa. A informação ruim, né? Eu tenho um lugar que eu almoço e que quando eu chego lá está logo no bronca geral. Né? Então, o pessoal está se alimentando, né? E ouvindo todas as atrocidades que aconteceu naquele dia, naquela semana, né? Tem gente que acorda de manhã e liga o radinho na determinada rádio que está justamente noticiando tudo que aconteceu de madrugada, tudo que de complicado houve, tudo que de acidente hoje, né? Tem gente que procura as notícias focar no que é negativo, né? Tem gente que recebe as mensagens de WhatsApp, né, que vai acontecer, gente, se prepare, vai acontecer tal coisa, avise a todo mundo. A gente não tem nem certeza se isso vai acontecer, a gente não tem nem conhecimento que isso vai acontecer, e aí lá vai a gente repassar para um monte de pessoas que está na nossa lista uma notícia desagradável, e o que é pior, que a gente não tem certeza, né? Mas saibam vocês que tem muita gente fazendo coisa boa. Tem muita gente fazendo bem, gente. Muito. É porque, infelizmente, não é noticiado. É porque, infelizmente, a gente não procura. Né? Mas eu faço parte de um grupo. Eu costumo dizer que o grupo da gente não é perfeito, não. Mas é um grupo de amigos que, incomodado com a realidade, com as dificuldades alheias, a gente resolveu agir. Porque o Espiritismo convida a gente a ter conhecimento, mas nos chama direto a gente sair da nossa zona de conforto, né? Era isso que o mestre, desde cedo, veio para isso, para nos ensinar, para mostrar um Deus amoroso, para mostrar um Deus bom e justo, né? E para tirar da nossa zona de conforto, né? É como eu falei, eu tenho um grupo que toda segunda-feira, há 10 anos, a gente está na rua. É os Amigos da Noite. Toda segunda-feira, há 10 anos, a gente está distribuindo alimento e conversando com os moradores de rua. A gente não é anjo, não, gente. Aí eu tenho umas colegas que dizem, mas vocês não vão mudar a humanidade. Mas se cada um fizer a sua parte, sair da sua zona de conforto, se colocar no lugar do outro e procurar ver a necessidade do outro. Tem gente que está na rua, diz que pode passar o dia todinho sem comer, mas sabe que à noite vai ter um grupo lá para distribuir. E o que é melhor, não tem só a gente que faz esse trabalho há 10 anos, não. Tem um grupo de evangélico que vai na terça, tem outro grupo católico que vai na quarta, tem um grupo de ciganas que vai na quinta, tem um pessoal do candomblé que vai na sexta. Então, todo dia tem um grupo de pessoas preocupado, procurando fazer o bem. Muita gente. Tem um empresário, que a gente estava lá distribuindo alimentos uma noite dessa, quando eu vim encostando um carrão, quando eu vejo ele saiu com uma caixinha de medicamento e estava lá tirando os bichinhos que estavam na perna de uma senhora, uma moradora de rua. Um ferimento enorme e ele lá com a pinça, limpando e tirando. Gente, tem muita gente que sai, sim, da sua zona de conforto. Tem muita gente saindo, procurando fazer algo. A população de Recife é muito generosa. Exatamente. O nosso Brasil, né? Nosso Brasil não é à toa. Mas Recife é o principal. Não é à toa que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Alguém já leu esse livro? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Gente, quem não leu, ainda dá tempo. Olha, é um livro belíssimo que fala por que é que a gente está... A construção do Brasil. Né? Como Jesus construiu aqui o Hospital do Cristo, como Jesus, governador do planeta, né? Fez com tanto esmo, preparou a atmosfera, preparou fluidicamente esse local para a gente. Porque só aqui a gente tinha condições de trabalhar nossas más inclinações.
quantos espíritos sofredores, o que tinha de pior, né? Veio para aqui para o Brasil. Da França. Né? O livro começa assim. Veja, gente, antes de falar de Jesus, né? Quem é Jesus, quem foi Jesus, né? Jesus, como governador do planeta, ele sai sempre em caravana, né? Para visitar toda a Via Láctea e aterrissou aqui, né? No nosso planeta e queria saber como é que estava o cristianismo desde 1500 anos atrás. E pediu aos anjos, né, que fizesse um levantamento, né, do como estava o cristianismo. E vieram informar a ele que as pessoas estavam se matando em nome do Senhor, na Europa. Né? E choraram, no livro fala, o rosto dos anjos ficaram contridos. Né? De contar o que se estava se fazendo, se matando em nome de Deus. Então, o que Jesus resolve fazer? Tirar a árvore do Evangelho da Europa e procurar um lugar, né, fluidicamente, né, preparado que ele pudesse plantar essa árvore. E esse lugar foi o Brasil. Né? E aí, estou resumindo do resumo, viu? Foi eleito o anjo Ismael para ser governador do Brasil. E aí ele fez uma solicitação, 3 solicitações, né? Que trouxesse da Europa os espíritos menos corruptos. E aí foram trazidos portugueses, que não foi por acaso que eles foram guiados aqui. Tudo teve uma construção. Ele pediu também que trouxesse os espíritos da Mãe África. Pediu também que nessa região tivesse os espíritos da região, que foram os índios. Então ele fez esse pedido, deixou tudo coordenado e seguiu, né, para os outros mundos a trabalhar, né? E deixou Ismael aqui. Com pouco tempo depois, os portugueses começaram a escravizar os irmãos da África, começaram a escravizar os índios, e Ismael começa a se preocupar, temendo, né, que a árvore que foi tirada da Europa viesse se perder aqui também. E ele marca uma audiência com Jesus. O livro, ele conta de uma forma engraçada, que diz que Ismael puxa uma cadeira, senta na frente de Jesus. Jesus, eu preciso falar com você. E chora. E Jesus diz, Ismael, o que houve? Ele chora. Ele fez, Jesus, o Senhor pediu que eu trouxesse os espíritos menos corrompidos da Europa. Eu trouxe os portugueses. O Senhor precisa ver o que é que estão fazendo com os irmãos da África e com os índios. E chora. Aí Jesus, se acalme, Ismael. Eu tenho uma solução. Né? Aí ele, qual? Eu quero que você vá na profundeza, viu, gente? Presta atenção. Eu quero que vocês vão na profundeza da terra e tragam os espíritos mais sanguinários que tem na humanidade, que está na profundeza da terra, traga. Eu quero também que vocês tragam todos que falharam na Inquisição. Eu quero que vocês tragam também todos os corruptos, maiores corruptos da humanidade. Traga também lá na profundeza da terra. Aí Ismael olhou assim, Senhor, eu vou trazer, e trazer para onde? Ele fez, traga tudo para o Brasil. E Ismael obedeceu, levantou a bandeira com Cristo, Deus, Cristo, amor e caridade, e uma reca de espíritos infelizes vieram para cá. Né? E veja quantos a gente já evoluiu. Hoje a gente está aqui assistindo palestra. Né? Hoje a gente está aqui, vários irmãos evoluíram. Né? Graças à energia que reencarnaram aqui no Brasil. O que é que o Cristo queria dizer a Ismael? Que o Brasil não era pátria amada, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque era um país perfeito, não. É porque aqui era o hospital do Cristo. Só aqui, esses espíritos imperfeitos poderiam, com o passar das reencarnações, evoluírem. E nós somos descendentes de todos esses que vieram. Né? Somos a nossa evolução. Hoje a gente já está aqui, procurando ouvir as coisas de Jesus. Então a gente já evoluiu muito, gente. Né? Então leiam esse livro que vocês vão entender e vão deixar de dizer, isso só acontece aqui no Brasil.
né? Vocês vão entender por que a gente está aqui em Pernambuco. Eles também falam, nada é por acaso. O acaso não existe, né? Jesus, quem é Jesus? Jesus, né? Filho de Deus, não é isso? Não é Deus, é o Pai, que Deus é o Pai e o Criador, é o Espírito perfeito, né? Que teve todo o processo evolutivo, e aí a gente pensa que Jesus nasceu, antes de entrar na doutrina, a gente pensou, não, Jesus nasceu perfeito. Não. Jesus nasceu simples como nós, puro e ignorante, né? Simples e ignorante como nós. Mas simples e ignorante com um potencial enorme. E ele aproveitou todo esse potencial. Você vê, antes do surgimento do planeta Terra, há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, Jesus foi convocado a ser o governador do planeta, né? Você vê, há 4 bilhões de anos atrás, ele já tinha adquirido a perfeição, já tinha passado por todos os estágios evolutivos em que a gente vai passar, que é nosso irmão. O que nos deixa feliz, que se ele conseguiu, isso é sinal que a gente Vai conseguir. e que a gente vai conseguir. E a gente está nesse processo evolutivo, né? A gente já foi um mundo primitivo, né? Com o passar do tempo, fomos evoluindo, estamos num planeta de provas e expiações e já evoluindo, né? Passando por um planeta de regeneração. E o que significa isso? Vai nascer outro planeta, vai morrer todo mundo e vai nascer tudo gente nova? Ou então, daqui uns meses a gente vai acordar e vai abrir os olhinhos, todo mundo bom, com as anjinhas, uns cotoquinhos aqui, umas asinhas? Ainda não. Significa que nós teremos mais pessoas, estaremos mais propensos a pensar no bem, em coisas positivas. Teremos mais pessoas aqui no orbe pensando no bem. E isso já está acontecendo, gente. Para muita gente, o processo de regeneração já chegou. Já tem muita gente trabalhando em prol do bem. Muita gente saindo da sua zona de conforto. Porque a gente entra numa doutrina dessa maravilhosa, a gente acha tudo muito bonito. Mas não adianta achar bonito e não colocar em prática. Não é isso? Não adianta. Jesus veio com essa missão de um educador de almas, né? Ele veio com essa missão de nos mostrar, é o governador do planeta, e ele veio com essa missão de nos mostrar que o Pai não era aquele pai pregado nas leis mosaicas, que necessitava de um pai rígido, né? De um pai que castigava, porque pela ignorância da época, né? Jesus não, já veio dizer que só vai ao Pai se tiver um espírito de criança, se tiver puro, né? Que se alguém lhe ofenda, que se alguém lhe bata, você dê outra face. Imagine, né, você falar para um povo, né, naquela época ainda, olho por olho, dente por dente, né? Você falar em paz. Você falar em amor, você falar em não desejar o mal ao próximo. Hoje já é difícil, gente. Hoje, mais de 2000 anos passados, ainda é difícil a gente pedir, perdoar, né? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém lembra? O sacrifício mais agradável a Deus. Que a gente faça que seja um sacrifício mais agradável a Deus. Perdão, gente. Perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Mais de 2000 anos faz que esse homem veio pregar o amor, pregar a paz, né? Pedir que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mais de 2000 anos depois, e a gente ainda está guardando aquela mágoa de algum parente, né, de um irmão, de um amigo, de um colega de trabalho,
A gente ainda está com aquela magoazinha. Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. Ah, fulano me fez isso, eu não gosto dele. A gente é tão corajoso para dizer que não gosta, né? A gente é tão corajoso. E às vezes a gente é covarde para dizer que ama, né? Amor. A gente ama um irmão, a gente ama um pai, a gente ama uma mãe. Mas quanto de nós hoje, né? Hoje, vou pedir só hoje, já disse que amava para uma pessoa que ama, né? Quantos de nós hoje, com quanta consistência a gente faz isso todos os dias, né? Quantas as oportunidades que a gente deixa passar de ter por perto as pessoas que a gente ama e a gente dizer que ama, que a gente não sabe, a gente sai de casa pela manhã, mas a gente não sabe se retorna, né? E nesse intervalo de tempo a gente perdeu muitas oportunidades, mas a gente tem muita coragem ainda de dizer que não gosta, né? Mas estamos todos nós nesse processo evolutivo. No livro dos Espíritos, a pergunta 624, ele pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta. Aí a resposta dos Espíritos é: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boa do mentiroso para ensinar a verdade. Veja, ele já dá as características de Jesus. A pergunta 625 é a menor resposta que tem. Foi perguntado qual o tipo mais perfeito que Deus oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Quem foi, gente? Jesus. Gente, vamos se conectar. A gente tem essa horinha para confraternizar, sabe? Para a gente se elevar, para a gente deixar as coisas, né? Para a gente tentar se melhorar como ser humano, para a gente dividir. Ninguém, né, sabe mais do que ninguém, mas a gente divide o conhecimento, divide o amor, né? Só assim que a gente se conecta. Vamos se conectar, né? Aí, nessa mesma pergunta que ele fala a Jesus, ele explica por quê. Para o homem, Jesus constituiu o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus não oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quanto tem aparecido na terra, o Espírito Divino animava. Quantos os que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse sentimento demasiado terreno e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Né? E qual era a missão desse homem? Né? Ele veio trazer as mensagens de igualdade, né? E nesse Sermão da Montanha, alguém já leu esse livro? Sermão da Montanha? Pô, é uma ótima oportunidade. Não é para a gente ler um livro, olha, fininho, né? E aqui tem todos os ensinamentos, gente. Todos os ensinamentos que o mestre, né, falou, quis nos passar. Que ele passou no monte, né, das oliveiras. Tem uma passagem aqui que ele diz assim: o sermão do monte é bem-aventuranças. E ele fala, entardecia, ele começa a narrar como foi o cenário dele começar. Entardecia o sol e lançava seus últimos raios, que refletiam nas águas calmas do lago, pincelando de luzes toda a paisagem em redor, que, no entanto, pouco a pouco vai perdendo seu brilho. Uma brisa suave soprava na direção do grande lago. Todos aguardavam ansiosos para ouvir a palavra do meigo Rabi da Galileia,
E todos os olhares se desviaram para a figura do mestre, que surgia na eminência do monte, seguido pelos seus discípulos. Uma vez eles chamavam ele de bom mestre. Ele disse, bom não, mestre. Mestre, porque eu estou vindo repassar os ensinamentos do Senhor, mas bom só o Pai. Veja, né? Ele disse que bom só o Pai. Né? Sua voz forte, mas suave, ecoou pelo entardecer, gravando-se para sempre nos corações desditosos que ouviam, refletindo nos séculos futuros para os deditosos de todos os tempos. E aí ele começava a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobres de espíritos humildes, isentos e sanos, orgulho que nos faz crer que somos mais do que somos. Somos simples de coração, livres de ambições e de ganância, que deveriam os homens do caminho correto que leva à harmonia interior e ao desembrochar do reino em suas orações. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Todos ali se sentiam muitas lágrimas rolarem de seus olhos. Lágrimas que levavam a alma, chorando, estavam pedindo, buscando consciente e conscientemente a Deus. Aí imagina esse cenário, né, gente? Num alvorecer do sol, né? No monte, imagina essa cena, né? E o enviado de Deus, né? A falar, a pregar, a evangelizar, a educar, né? Por isso que ele é chamado como educador de almas, a trazer todo o ensinamento do Pai, a nos preparar para uma nova era, para uma boa era, que no final, que com o passar do tempo, né, ele anunciou que quando a gente tivesse condições de entender, porque muitas coisas ele falava por parábola, porque ainda não tinha condições de entender. Mas ele poderia ter se cercado das pessoas mais inteligentes, dos doutores da época. Ele não poderia? Ele poderia ter se juntado só com as pessoas, né, de um conhecimento maior e ter repassado as leis do Senhor. Ele não poderia? Mas ele não, ele queria passar para os humildes. Né? Ele pegou pessoas ignorantes de conhecimento a mostrar os ensinamentos do Pai. E o que ele queria com isso? É ver com os ensinamentos dele, ver as pessoas evoluindo. E ele se cercava, ele não se cercou de pessoas perfeitas, né? Mas de pessoas que estavam querendo aprender, né? Que tinham fome, a fome de amor. E ele continuou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra para palavras difíceis de compreender naquele momento. Mas sim, eles eram os mansos, os desprezados, os esquecidos, a ralé ignorada pelo Império Romano. A ralé ignorada era o que eles estavam dizendo. Né? E diziam que vós sois o sal da terra, vós sois deuses, vós sois luzes. Né? Quem me seguir não verá a treva. Então, todos esses ensinamentos, ele veio para nos trazer a igualdade, a fraternidade, a justiça. Você vê aquela passagem que Pedro, né, quando os soldados chegaram para prender Jesus, né, ele estava cercado de uma multidão. Se todo mundo, né, se ele quisesse, se Jesus quisesse manifestar, que todo mundo, né, viesse ali para defender ele, teria sido uma guerra. Não é isso? Mas ao contrário, quando Pedro, né, se armou para ferir o soldado, ele disse, não fere, que com ferro fere, com ferro será ferido. Né? E ele foi pacificamente para não haver mais guerra.
Não é isso? Então veja o quanto ele estava preocupado com a justiça, com a fraternidade, com o perdão e com o amor. Principalmente com o amor, gente. E aí veio a passagem da mulher adúltera, né? Nesse livro conta todas as passagens, né? Em que pelas leis mosaicas na época, quando uma pessoa, né, traísse o outro, fosse uma mulher, fosse adúltera, quando a pessoa não, quando a mulher, porque para o homem não existia lei, né? Essa lei. Mas quando a mulher, então a mulher deveria ser apedrejada, não é isso? Estava escrito nas leis mosaicas, na lei civil de Roma. Então foi perguntado ao Cristo, uma dessas passagens, quando estava acontecendo isso, e o Cristo estava passando com os seus discípulos, foi pedido para ele ver, né, para ele participar dessa cerimônia, e foi perguntado a ele, o que é que o senhor acha? Né? E ele já sabendo da intenção das pessoas que estavam perguntando, porque queria que ele se contradisse, né, para depois dizer que ele estava contra a lei, né? E aí o que foi que ele disse sabiamente? Alguém lembra? Atire a primeira pedra que não tiver pecado. E alguém atirou? Saíram os mais velhos, depois Pois os é. mais novos. Os mais velhos, os mais novos, os doutores da lei, Isso, e não ficou ninguém. e não ficou ninguém. E aí ela perguntou, e aí, mestre? Né? O que vai fazer? Ele fez o que eu vou fazer. Se quem te julgava não ficou ninguém, não ficou nenhum aqui, né? Vá e não peque mais. Não é isso? Foi muito criticado, julgado por vá, mas mestre, você deixou ela aí, mas veja o ensinamento, vá e não erre mais. E em quantas vezes Jesus nos dá esse ensinamento? Hein, gente? Quantas oportunidades, às vezes a gente passa 30 anos, 20 anos numa fase boa, numa fase legal, às vezes a gente passa 20 e poucos anos, né? Desde o começo da nossa existência, a gente com 10, 15 anos, 20 anos, a grande maioria das vezes, a gente não tem tanta vicissitude nessa tenridade, né? Que é justamente preparação. Aí daqui a pouco, quando ele vê que a gente já está preparado para começar os nossos resgates, aí começa a vir as atribulações da vida. Aí a gente começa o quê? A reclamar, né? A questionar, né? Por que eu sofro tanto? Isso. Que é essa pergunta que a gente faz, né? Essa pergunta, é esse questionamento que nos move, que nos traz à casa espírita. A grande maioria de nós vem pela dor, vem por esse questionamento. Eu, quando vim por esse questionamento, pela dor, né? Preocupada, aperreada com certas questões, e aí a gente vem querer a solução, né? Porque nós somos imediatistas, nós achamos que chegando na casa espírita vai ter uma bola de cristal, que aí vai dizer o nosso passado, o nosso futuro, né? Se a gente deve fazer assim, se a gente não deve fazer assim, né? Milagre, né? Se a gente está indo no caminho certo, se não está. A gente quer tudo na hora. A gente quer na primeira consulta saber o passado, presente, futuro, né? E aí quando a gente entra, a gente vê que a doutrina não estabelece essa magia. Porque senão cadê o processo evolutivo? Né? Ela nos convida, eu lembro que uma das primeiras palestras que eu assisti foi a causa das nossas aflições. É o capítulo 5 do Evangelho, eu adoro esse capítulo. Porque tira da gente esse peso do remorso, do coitadinho, da vítima, né? Por que a gente sofre? Ele começa a explicar que a grande maioria das vezes a gente sofre porque a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. E aí a gente começa a entender que Deus não castiga, porque eu que vim de outras, com todo respeito, de outras religiões, a gente cresceu ouvindo, não faça isso não, que Deus castiga, olha, fulano está sofrendo ali, porque é castigo de Deus. Eu não sei se vocês ouviram muito isso, mas eu ouvi muito. Ainda hoje, né, cacular, a gente ouve, fulano está ali sofrendo, isso é castigo de Deus.
Né? E quando a gente entra, quando a gente começa a estudar, que a gente passa de uma consulta, que é convidada a estudar, que a gente lê a codificação, o livro dos Espíritos, o Evangelho, que a gente vai ouvindo palestra, a gente vai ouvindo o que Jesus pregou, e a gente vai entendendo que Deus não castiga ninguém. Ele não tem esse papel. Ele é por amor. Mas como bom pai, né? Se nós somos pais encarnados, queremos ver os nossos filhos evoluir e deixamos muitas vezes que eles aprendam com os seus erros, imagine o nosso pai. Né? Então, quer que nós aprendamos com nossos erros. Deus que é amor, Deus que não pune os seus filhos, que corrige, perdoando sempre. Que Deus é um pai que não quer ser temido. Porque naquela época de Moisés, precisava-se de um Deus que fosse temido. Porque a ignorância no nível de falta de conhecimento era enorme. Não é isso? Então precisava-se colocar esse Deus severo. Né? Que se você adulterasse, que se você desejasse a mulher do próximo, né? Então veja, imagine como não eram as coisas naquela época, né? Para as leis ser tão... não deixava sombra de dúvida nenhuma os 10 mandamentos como deveria ser. Não é isso? Mas para o rude do povo era tão rude de conhecimento que necessitava dessas leis mais enérgicas. Mas o Cristo veio aliviar e trazer uma pitada de amor, uma pitada não, uma porção enorme de amor a todos esses ensinamentos, né? Esse foi o objetivo. E Jesus é o caminho para a felicidade e veio mostrar que para conseguir a elevação e a felicidade é preciso apenas a vivência da prática das virtudes, que é a humanidade. A humanidade, a gente se colocar no lugar do outro. Gente, ainda hoje, a gente só nos tornaremos seres humanos melhores quando a gente começar a se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Né? Fazer pelo outro. E o outro, gente, não é só aquele nosso parente não, tá? Não é só aquela pessoa que está dentro de casa, não. O outro é um vizinho, o outro é um colega de trabalho difícil, que às vezes você não sabe por que ela é difícil. Você sabe a vida dele? Jesus foi questionado porque ele não condenou a mulher adúltera. Mas ele disse aos discípulos, você sabe como foi a vida dela? Né? Tem uma passagem que ele diz, você sabe como foi o que ela passou? O que ele fez ela passar? Porque as leis de igualdade são iguais. Se eu for condenar ela, eu teria que condenar ele também. Que ele já errou. Você sabe? Bondade, né? Bondade, gente, não é simplesmente bondade e caridade, né? A gente que trabalha na casa espírita, a gente faz muito trabalho social, né? A gente tem a campanha do quilo. Quem faz campanha do quilo aqui? Gente, eu sou apaixonada pela campanha do quilo. É um trabalho maravilhoso. Quem ainda não fez, faça-o. Só tem um problema. Quando fizer, nunca mais vai deixar. Porque o bichinho da campanha do quilo, quando pegar você, quando ele contagiar você, né, não, irmã? Você não deixa de fazer mais. O amor e carinho. É. Olhe, não tem, gente, emoção maior do que fazer campanha do quilo. Você bater na porta, na casa onde eu trabalho, a gente faz na porta e faz no sinal todo domingo. Então, às vezes, você bater na porta, como eu bati uma vez, bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor. Aí, quando você vê, as pessoas às vezes abrem chorando. Minha filha, tudo que eu precisava era um bom dia desse. Você, às vezes, não quer nem estar muito bonzinho, tá com aquela preguiça. Aí, uma das primeiras mensagens que você ouve quando está fazendo a campanha do quilo é essa. Eu lembro que uma certa feita, meio triste, também por um problema de família. Aí eu disse, eu acho que eu não vou não para a campanha do quilo, mas depois eu vou.
Quando eu cheguei no sinal, eu fazendo a campanha no sinal, viu, gente? Aí, eu disse, meio triste e tal, aí o sinal abriu, né? O sinal fechou. Eu disse, não, eu tenho que sair dessa sintonia e trabalhar. Aí, quando eu abordei, o primeiro carro que eu abordei, bom dia, campanha do Quilo, pé da ajuda em nome do Senhor. Aí o rapaz baixou o vidro, era um casal com 2 filhos. Aí olhou para mim e disse, olha, para a campanha do Quilo eu não tenho nada. Aí eu baixei a cabeça, ele fez, mas eu tenho para você, abra a mãozinha. Aí quando eu abri a mãozinha, ele me deu 3 negubões. Aí ele disse, papai do céu mandou dizer que ama você. Isso daí é para adoçar a sua vida. Gente, olha, eu poderia aqui passar a noite falando sobre a campanha do Quilo, porque é emocionante. Testemunho de gente que não falava e quando vai abordar o carro, bom dia, campanha do Quilo em nome do Senhor, quando o cidadão abre o vidro, era aquela pessoa que você não fala há 10 anos. E aí fazer o quê? Que você passou meia hora se preparando, que é perdoar a todo momento qualquer ofensa, não enxergar o defeito de quem quer que seja, né? E aí você fala, deseja o bem à pessoa, entrega a mensagem e sai. Gente, olha, são depoimentos e são acontecimentos maravilhosos. Quem ainda não fez a campanha do Quilo, não perca essa oportunidade. Vocês vão amar, viu, gente? Isso é você colocar em prática, é você doar 2 horinhas do seu tempo, que você chega na casa espírita de 8 horas, geralmente se prepara, 8h30 sai, 11 horas retorna a casa, você passou aquelas 3 horas se doando. Você não deu um pedaço de pão, com todo o respeito ao que você está doando, você não deu R$2, você não deu dinheiro, não, você deu o seu tempo. Você pegou o seu tempo, saiu da sua dor, da sua zona do conforto, né? Para aconselhar o outro. E eu fico num sinal maravilhoso que passa um tempão para abrir, dá tempo de conversar, falar da doutrina, dar conselho, rir, chorar, e depois o sinal abre e a pessoa vai embora. Então a gente tem, é um ganho. É um ganho. Quem ainda não fez esse trabalho é por amor. E Jesus era amor, era consolação. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Está lá em Mateus. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, está muito recente. Nós estamos passando por tantas vicissitudes, né? A crise a nível financeiro, tantos desempregados que a gente tem conhecimento, né? Mas muitas vezes, quando surge que acontecer um evento desagradável como esse, imaginemos que é uma janela que está se fechando, mas para dar abertura a uma porta, né? Muitas vezes a gente se lastima, aconteceu isso comigo, eu estou desempregado, mas você está fazendo o que para sair dessa situação? Né? Às vezes você diz, eu quero sair do sufoco, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Mas o que você está fazendo? Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero me formar, eu quero passar no vestibular, mas você está estudando? Pelo menos está estudando? Né? Muitas vezes a gente quer muito ter as coisas, a felicidade do outro, mas a gente não esqueceu o que é que o outro fez para estar ali. Por tudo que ele passou, a dificuldade, noite de sono, que ele fez para estar ali. Muitas vezes a gente não tem aquele emprego de carteira assinada, mas o empreendedorismo está aí, ó. N pessoas trabalhando com comida, com costura, vendendo artigo. E se dando, eu tenho amigas que vendem 3 produtos de beleza que ela disse que não quer nem carteira mais assinada. Faz o horário dela e está ganhando muito mais de quando ela tinha. Então, muitas vezes a gente se acostuma. E a gente se acostuma a tudo. A gente se acostuma até a sofrer, gente. Tem gente que sofre, está tão acostumada a sofrer, que até para sair do sofrimento é difícil. Né? E aí vai surgindo os quadros de depressão. Depressão, gente, tem matado mais do que a AIDS. E depressão, um dos princípios é esse, é a gente não se ajudar. Faça por ti que eu te ajudarei.
Ajuda porque os céus te ajudarão. Né? Faça por ti. A gente tem que se movimentar. Se a gente quer, quem é que quer ser feliz aqui? Levanta a mão. Agora eu vou fazer outra pergunta, para ver se vão levantar a mão. Quem é que está fazendo as coisas para ser feliz? Veja que a mão não está tão levantada, né? Tá meio assim. A gente todo mundo quer ser feliz, mas quem que está fazendo para ser feliz, a gente ainda é tímido. Tá vendo? E não pode, né, gente? Educando com Jesus as novas gerações. O que é que Jesus, a pretensão, o que é que ele queria? Que as novas gerações precisam aprender isso. Faça aos outros somente o que queiram que os outros lhe façam. Gente, olha, o evangelho poderia se resumir em duas fases: amar a Deus sobre todas as coisas e isso aqui. Porque se a gente fizesse aos outros só o que a gente queria que nos façam, então a gente não ia mentir, né? A gente não ia matar, a gente não ia trair, a gente não ia fazer nada de ruim, né? Porque a gente não queria, né? Pra gente, a gente não queria, então a gente não ia deixar fazer. E aí, nesse outro texto que eu falei, que pega Jesus como educador, ele diz também que essa questão do educador de alma liberta as interpretações, tendências de certos teólogos da humanidade e começa vagarosamente a entender com mais amplitude e profundidade o que significou para o mundo a vida de Jesus. O mestre mais perfeito que a terra conheceu, aquele que baseou seus ensinamentos na pedagogia do exemplo, que baseou seus conhecimentos na pedagogia do exemplo, porque ele não só falava, ele vivenciava, fazia, né? E é isso que a doutrina espírita nos pede. A gente acha tão bonito o que está na codificação, o que está no Evangelho, o que está no livro dos Espíritos, né? O espírita, ele tem conhecimento, porque ele vem assistir, ele estuda, ele acha lindo, mas a doutrina não pede só que a gente acha lindo, ele pede que a gente o quê? Pratique o que está escrito ali. Eu tenho visto muitas pessoas entrando na doutrina espírita, eu fico muito feliz. Mas eu gostaria de fato mesmo, era ver a doutrina espírita entrando dentro das pessoas. E aí, entrando dentro das pessoas, é você ser espírita daquele portão para fora. Porque ser espírita aqui dentro, aí, é fácil demais. Aqui, se eu pisar no seu pé, você vai dizer, não, irmã, é meu pé que estava na região errada, no local errado, na hora errada, né? Mas eu quero ver quando você sair dali daquele portão, que o cara lhe cortar seu carro, né? Que o cara correndo, passar correndo, empurrar, pisar no seu pé, como é que vai ser o seu comportamento? Se você vai ter o olhar de dizer, não, vá com Deus, irmão, ele deve estar muito aperreado, estava com pressa, passou aí, me cortou porque deve ter sido uma urgência. Né? O que Jesus nos pede é que possamos ser espírita dentro da casa espírita, mas fora, muito mais fora, levando os ensinamentos, levando os bons frutos que a gente pega aqui, que a gente ouve aqui, que a gente sente aqui. A gente sai daqui tão harmonizado, né? Eu passei 3 dias no congresso no final de semana passado. Eu saí, olha que eu tenho um pezinho, né? Eu saí, parecia um peso-pena, né? Flutuando, né? Mas eu estou me trabalhando para que toda aquela sensação que eu tive boa, né, vivencie em toda a minha vida. Que eu possa levar, e a gente pode ser espírita, né? A gente pode ser cristãos, bons cristãos, vivenciar a doutrina do Cristo, né? Independente, gente, de estar aqui, mas vivenciar no nosso trabalho, vivenciar em casa. E aqui, gente, olha, eu deixo. Leiam esse livro,
Não existe outra forma, gente, de a gente entender por que a gente sofre, né? Porque estamos passando por esse processo meio conturbado, faz parte do nosso processo evolutivo. É impossível que a gente entenda isso se a gente não tiver conhecimento. Então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lê esse Sermão da Montanha, né, quem ainda não leu. Esse livro maravilhoso para quem trabalha, gente. Jesus, o maior líder que já existiu. Né? Ele traz uma visão puxando os ensinamentos do mestre como educador para a nossa vida no trabalho. Quem é administrador de empresa, quem está numa empresa, quem trabalha dentro de uma empresa, como é que a gente pode ser, os princípios de liderança do Cristo, né? Podem ser aplicadas no trabalho, gerando crescimento, harmonia e realização. O autor é Augusto Cury? Não, Laure Beth Jones. Tem um de Augusto Cury que é muito parecido do tema, né? Dele. Mas ele tem essa visão, essa temática do de Augusto. Muito bom esse livro. Então, a gente só vai entender todo esse processo, essas tribulações, e é uma limpeza, gente. Como a gente está indo para uma casa nova, então, quando a gente está saindo de uma casa antiga para uma nova, muita coisa a gente joga fora, né? Muita limpeza, a gente faz uma limpeza muito móvel que era da casa antiga, não vai poder entrar na casa nova. Então esses móveis da nossa antiga é mágoa, nossas más inclinações, rancor, né? A falta de perdão é uma âncora, só puxa a gente para baixo, o orgulho, né? O que adianta a gente ter orgulho se a gente quer ir para essa casa nova em que a gente tem que estar despojado desse sentimento, né? E essa doutrina que a gente está, ela nos ensina tudo isso. Ela nos ensina que ser espírita, essa religião nos explica quem sou, de onde vim, para onde venho e o que estamos fazendo nesse planeta. Ela nos ensina que é preciso olhar para dentro de si, se compreender, para poder compreender o próximo. Pois se eu tenho meus conflitos, falhas, erros, dificuldades, defeitos, com certeza todos que convivem comigo nesse planeta também têm. Estamos todos na luta, numa guerra interior incessante. Nos ensina que o livre-arbítrio não é propriedade minha, mas de todos. Por isso devo respeitar quando alguém pensa e age diferente de mim. Não tenho o direito de impor nada a ela. E, quando uso mal esse livre-arbítrio, haverá uma consequência que terei que reparar nesta ou noutra encarnação. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nos ensina que todas as religiões são boas. Veja como é boa essa nossa doutrina. E, consequentemente, devo respeitá-la, porque gosto que respeitem a nossa, né? Nos ensina que a salvação não depende da religião, mas da prática da caridade conosco e com o próximo. Nos ensina que o próximo é qualquer pessoa que convive conosco neste planeta, seja ele de outra religião, raça, heterossexual, homossexual, rico ou pobre. E, enfim, devemos ajudar e conviver bem, respeitando, sem preconceito. Nos ensina que a caridade, gente, não é só a esmola, mas também a tolerância, a paciência, o abraço amigo, a mensagem consoladora, a visita ao doente, uma prece. Nos ensina que ser cristão vai além de cultos externos religiosos e declarações de amor vazia, sem a prática do ensinamento do Cristo. Enfim, que a fé sem obras é morta. Ensinou que o Jesus do Espírita, veja o Jesus que é pra gente, viu? Não é visto apenas com interesse de pedir, mas serve de ensinar, mas serve de guia e modelo a ser seguido.
que temos um passado reencarnatório que está presente nesta encarnação, que estamos resgatando e reparando erros, que convivemos na família com afeto e desafeto para aprendermos a amar, para nos reconciliarmos e perdoarmos, alivia e dá força para seguir em frente, ser melhor do que ontem e tentar ser amanhã melhor do que fui hoje. Essa é a minha cartilha de vida. Difícil, gente, né? Até de seguir. Mas dela é que nós nos alimentamos todos os dias incessantemente na busca de sermos seres humanos melhores. Essa foi a missão do Cristo, nos tornar seres humanos melhores. Gente, Deus é Pai. Deus é Pai bom e justo. Então, você hoje que está sofrendo, você hoje que está com problema de saúde sério, que está com problema na família de desemprego, que está com problema na família, seja lá o que for, saiba que a dor é necessária. A dor faz parte do processo evolutivo. Papai do céu jamais lhe deixaria passar por uma dor dessa se não fosse para o bem de cada um de nós que estamos aqui. Não é fácil. Quem foi que disse que seria? Toda mudança, né? Todo o processo, toda saída da nossa zona do conforto requer muito da gente, requer muito esforço. Mas fazer o bem requer muito esforço. Estamos recebendo esse convite há mais de 2000 anos. E quando é que a gente vai assumir? Somos convidados todos os dias a gente abre os olhinhos da gente e tem uma nova chance de fazer o que a gente fez no dia anterior errado, de fazer no outro dia certo. Todo dia a gente tem essa chance. Até o dia de a gente não ter mais nessa reencarnação e ter que voltar para casa. E talvez a gente não tenha condições de voltar para essa terrinha, se a gente não tiver num processo de evolução. Porque a Terra vai avançar. Queira a gente esteja fazendo a nossa parte ou não. Muitos espíritos evoluídos já reencarnaram já alguns anos atrás para ajudar a gente no processo evolutivo. E que não tiver condições de ficar aqui, vai embora. Vai para uma casinha, um nível mais de escolaridade um pouco mais atrás, até se preparar de novo, ficar taludinho para voltar. Voltar para outra casa que vai ser como a Terra, porque a Terra já vai estar em outro estágio mais evolutivo. Mas o bom disso, gente, é que a gente está caminhando para a luz, do mesmo jeito que Jesus conseguiu, né? Que teve um potencial enorme, todos nós temos. Todos nós temos. É só a gente se conectar com Ele e fazer a nossa parte. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, nos fortaleça, né? Que a gente vai vencer. Nós somos fadados à luz. Que assim seja. Que maravilha, né? E ensinamentos para todos nós. Hoje estamos encerrando a nossa 8ª jornada da Mulher Espírita e temos algo mais para oferecer. Há alguns anos atrás, há uns 4 anos mais ou menos, não é, Sônia? Nós, no final, homenageamos uma mulher trabalhadora do meio espírita. E este ano estamos homenageando a Marinalva, que é trabalhadora dos Semeadores da Fé e trabalhou também no discípulo do Mestre, certo? É uma mulher muito trabalhadora mesmo, dinâmica, dedicada na campanha do filho, ela sempre está aí na frente, né? Então, já sou fã dela. Já sou fã. Nem conheço, mas já sou fã. Certo. E agora ela está um pouquinho, com a saúde um pouquinho enfraquecida. E eu acredito que por conta disso, ela não está aqui hoje para receber a nossa homenagem.
mas eu vou passar para Cida e ela entrega a lembrancinha que a gente passou para... Desde o nosso carinho que temos por ela, como pessoa e como amiga. Coisa boa. Que Deus abençoe. Boa noite, meus amores. Boa noite. Olha, alguma coisa realmente aconteceu pela nossa Maria estar aqui hoje. Alguma coisa aconteceu. Mas de todo o coração, eu tenho certeza que ela está lá de pensamento, com certeza, vibrando por todos. Se a gente quiser realmente, como disse a nossa irmã, tantas palavras bonitas, e nós falamos assim, nós temos o privilégio de trabalhar com Marinalva, de morar perto de Marinalva, e falamos sempre assim, vamos dizer, vamos ir mais depressa, porque aquela mulher é um exemplo. Lindo esse evento, lindo. Vocês todos estão de parabéns. A nossa amiga que trouxe a mensagem, Deus te abençoe a casa, que possamos estarmos unidos. Parabéns a vocês. Gente, eu queria fazer um convite, eu queria pedir para todo mundo ficar de pé, por gentileza. Eu sei que é sábado, a gente está meio cansadinho, né? Vamos emanar energia boa, quem está precisando, né? Com a prece da irmã. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por estarmos mais uma noite aqui, por esse projeto maravilhoso que tem nos trazido tanta alegria. Agradecer a espiritualidade, agradecendo ao grupo que veio aqui hoje e agradecendo a todos vocês que vieram a prestigiar o trabalho da luz de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Assim sendo, Senhor, também oferecendo todo esse evento ao nosso irmão Farias, que já não se encontra mais aqui, mas a gente sabe que está aqui em espírito e está muito feliz pelo trabalho que está sendo realizado aqui. Eu passo a palavra para a nossa irmã Rose, para que ela dê por finalizar os trabalhos. Gente, foi um prazer, que Deus nos abençoe. Eu queria fazer mais outro pedido. Vamos dar um abraço a quem está do nosso lado. Vamos nos abraçar e desejar muita saúde, muita paz, muita força. Muita fé, gente. Vamos ter fé que nada é por acaso.